E quando o trabalho acaba virando apenas a fonte de sobrevivência e nada mais que isso. Oi, eu sou Ana Beatriz, eu sou psicóloga clínica e orientadora profissional, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre não gostar do trabalho, mas não poder sair dele, pelo menos agora. E como vocês sabem, eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos que eu sempre tento trazer uma perspectiva muito realista. Claro, com um toque de otimismo, um toque de esperança, óbvio, mas sempre partindo de uma perspectiva realista, porque eu acredito que quando a gente está falando de trabalho, principalmente no nosso contexto moderno, a gente pode acabar indo para uma linha muito fora da realidade. E isso não se encaixar com a maioria da população. Então, eu sempre trago uma perspectiva muito realista. Então, vamos lá. Se você é adulto e você não é um herdeiro ou uma herdeira, nenhum príncipe, nenhuma princesa, você vai precisar trabalhar. E nem todo mundo vai encontrar um trabalho que gosta, certo? E mesmo que você encontre um trabalho que goste, em algum momento do caminho você pode acabar processando a ideia que você não quer mais isso. E aí também você pode chegar no momento de desejar sair, mas não poder sair porque precisa do dinheiro. E é exatamente desse contexto que a gente está falando aqui. Não gostar do trabalho que tem, mas não poder sair dele porque precisa do dinheiro. E aqui vão as minhas dicas e as minhas recomendações como psicóloga e orientadora profissional, que trabalha justamente com saúde mental e trabalho e que entende que a insatisfação constante com o trabalho pode gerar estresse crônico e que isso prejudica a nossa saúde inteira. E a primeira coisa que eu te diria para pensar, assim, para se perguntar e refletir é o que é que você não gosta no seu trabalho. Porque assim, não estamos falando aqui só de pessoas que têm trabalhos que pagam mal, tá? Porque tem muita gente também que está em trabalho que paga bem, que remunera bem e que mesmo assim não gosta do que faz, não gosta da atividade, certo? E mesmo assim não consegue sair porque não tem como ficar sem esse salário. Então a gente está falando de contextos diversos aqui. Tanto a pessoa que precisa daquele salário, mesmo sendo um salário pouco, como a pessoa que ganha bem, mas e que também precisa desse salário, porque não tem como ficar sem ele. Então, diante disso, é bom você se perguntar o que é que você não gosta no seu trabalho. Porque é diferente você dizer assim: eu não gosto do que eu faço, certo? Eu não gosto do que eu faço. Porque aí a gente tá falando de uma transição de carreira mesmo. É diferente de você chegar e falar: eu não gosto do lugar que eu trabalho, porque não tem uma perspectiva de crescimento, porque o chefe é de tal forma, as pessoas são de tal forma, porque paga mal, esse lugar paga mal. E aí a gente poderia falar assim: beleza, você gosta do que você faz, então o lugar que é ruim, a gente pode pensar numa vaga parecida, mas num outro lugar, entende? Então é importante que você se questione o que é que você não gosta nesse lugar. Como você pode chegar também na resposta de eu não gosto de nada. Eu não gosto do que eu faço, eu não gosto das pessoas, eu não gosto do chefe, eu não gosto do lugar, eu não gosto do salário, eu não gosto da falta de perspectiva. Enfim, você pode chegar nessa resposta aí, não gosto de nada. Mas é importante que você saiba o que é que você não gosta, porque aí isso direciona a gente para o que é que você vai fazer em seguida. Porque se você não sabe responder isso, pode ser que você acabe indo para um lugar que te dê a mesma insatisfação, entendeu? Isso é uma coisa que a gente quer evitar. E aí, uma segunda coisa que eu diria é converse com alguém. E quando eu falo converse com alguém, não tô falando necessariamente de terapia aqui, não, porque a gente tem que entender que se a gente tem um grupo de pessoas íntimas e que são pessoas confiáveis, com as quais a gente consegue compartilhar as nossas vidas, né? E, portanto, as nossas angústias, as nossas dores e as nossas felicidades, a gente pode compartilhar com essas pessoas algumas coisas que a gente está passando nesse momento. É sempre bom a gente ter pessoas enquanto a gente está passando por uma fase difícil. E insatisfação com o trabalho é uma fase difícil. Então, é importante que você compartilhe. E se você, mesmo assim, tem um grupo de pessoas, mas sente que não está conseguindo lidar com isso, assim, de uma forma que você tá manejando bem, entende? E isso está prejudicando tua vida, assim, de uma forma significativa, procure ajuda, com certeza procure ajuda. Mas compartilhar é muito importante, porque ter preocupações é uma coisa muito cansativa. Ter ansiedade é uma coisa muito cansativa. Pensar já é uma coisa muito cansativa. Então, a gente já está cansado. É bom que a gente compartilhe esse nosso cansaço com outras pessoas confiáveis, né? Pessoas íntimas, pessoas confiáveis, pessoas que a gente sabe que se forem falar alguma coisa, vão falar alguma coisa com sabedoria. A terceira coisa que eu te falaria é busque prazer sim em pequenas doses. Mesmo com um dia cansativo de trabalho, busque pausas, busque criar pequenos rituais que envolvam coisas prazerosas ali nas suas pausas, sabe? Para que não fique
tudo tão ruim. E também invista em outras atividades, porque tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que é nós não somos o nosso trabalho. Por mais que ele ocupe boas horas do nosso dia, nós não somos o nosso trabalho. E aí a gente pode investir muito nas nossas outras atividades, nos nossos outros relacionamentos. Seja um relacionamento amoroso, amizades, saída com seus amigos, saída com as suas famílias, tempo de qualidade com essas pessoas, hobbies, atividade de lazer, enfim, invista em outras coisas para que isso te lembre também que mesmo que você esteja passando por uma fase difícil no seu trabalho, não significa que toda a tua vida tá ruim. Porque tem uma coisa que é muito comum, que a gente pode acabar pensando quando estamos passando por uma fase como essa, que é uma distorção cognitiva, que é o que a gente chama dentro da terapia com a TCC, que é uma leitura, uma forma errada de ler a realidade. Então, por a gente estar passando por uma fase difícil no nosso trabalho, a partir disso, a gente acaba lendo que toda a nossa realidade está ruim e tudo está difícil, tudo é péssimo. Então, quando a gente inclui outras coisas, quando a gente investe em outras coisas boas, investe em relacionamentos, em experiências, em tempo de qualidade, quando a gente investe em colocar momentos legais no meio do nosso trabalho mesmo ali, nas nossas pausas, isso nos lembra que não é toda a nossa vida que está ruim. A quarta coisa, que pode parecer um papinho de coach, mas não é um papinho de coach, é porque realmente tem a sua função, é você listar coisas interessantes que você conseguiu aprender com o seu trabalho, certo? Parece aquela lista da gratidão e tudo mais, eu sempre tenho muito cuidado em citar esse tipo de coisa para não parecer uma positividade tóxica, não é isso que estamos fazendo aqui, mas é interessante sim você visualizar o que é que te sustenta ainda, o que é que tem de bom aí, além do salário. Não significa que o salário pode ser ótimo, certo? Mas é só para a gente conseguir visualizar o que tem de positivo, além do dinheiro que você está recebendo, que é necessário para você. Porque é importante também que a gente não alimente só as nossas emoções negativas, entende? Sim, estamos chateados com o nosso trabalho. Ok, estamos chateados, ninguém aqui vai tentar bloquear esse sentimento, não. Estamos insatisfeitos, ok. Mas para que a gente não alimente só isso, é interessante a gente conseguir visualizar assim, poxa, mas ok, tá uma fase difícil. Mas o que é que pelo menos ainda esse trabalho me deu? O que é que eu desenvolvi nesse trabalho? Que habilidade eu vou levar para um próximo? Pelo menos enquanto você não sai, pelo menos enquanto você não pode ainda sair, você conseguir visualizar que alguma coisa aí foi de proveito, né? Alguma coisa conseguiu ser aproveitada. A última coisa é, o que é que te impede de sair desse trabalho? Claro, estamos falando aqui dentro dessa parte financeira, que foi o que eu falei, que é o motivo do vídeo, né? Preciso do dinheiro, tá? Mas preciso do dinheiro por quê? Porque eu não consigo visualizar um outro emprego, porque eu não tenho nenhuma reserva. Então aqui é uma coisa super prática. Você não tem nenhum dinheiro guardado, você precisa juntar um dinheiro. Você precisa juntar um dinheiro para você conseguir fazer essa mudança. Ah, eu não tenho em vista nada, então você precisa começar a investir nisso. Do tipo, preciso fazer entrevistas de trabalho, preciso procurar essas vagas, preciso pensar o que é que eu poderia fazer. E aí lembra da primeira coisa lá que foi a pergunta, né? O que é que eu não gosto do meu trabalho? Isso vai te nortear bem nessa última fase de você procurar um novo trabalho. Ah, eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto de nada além disso. Então a gente pode pensar numa vaga parecida, mas num outro contexto. Ah, eu não gosto de nada. Então a gente está falando de uma transição de carreira. Quando a gente está falando de transição de carreira, você precisa pensar: o que é que eu vou fazer agora? E aí, quando você pensa nisso, você começa o seu planejamento para a sua saída. Então, as coisas, elas serão melhores se você conseguir fazer esse planejamento. E aí, um planejamento financeiro e um planejamento de para onde você vai depois que você sair desse trabalho. Planejamento de despesas. Preciso cortar despesas? O que é que eu vou cortar agora para poder juntar mais? Não consigo juntar nada. O que é que dá para ser feito? Existe alguma coisa que pode ser feita no seu horário vago? E aí, tudo bem, você pode falar: ah, mas caramba, é peso, eu vou ter todo esse trabalho. É. Então, aqui a gente pode envolver o sacrifício, né? A gente aqui pode envolver o esforço que talvez seja maior, provavelmente vai ser maior nessa fase, porque existe a opção de você não gostar do que você faz e você continuar nisso. Mas existe aquela opção de assim, poxa, vai dar trabalho. Mas é uma coisa que é possível, então a gente vai tentar fazer. Então, avaliar essa questão de despesas, avaliar o tanto que você pode juntar e em quanto tempo você vai juntar o que é necessário para que você consiga ficar ali uns meses e que se você não encontrou um emprego ou tinha em vista, mas não deu certo, ainda assim você esteja seguro, sem passar nenhum aperto, entendeu? E enquanto você vai fazendo isso, você também vai procurando um novo trabalho.
Isso é muito importante, com base lá no primeiro tópico, que é a primeira pergunta. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a te dar insights, né? A você pensar como é que você poderia lidar com esse seu trabalho agora, pensando no próximo. E até o próximo vídeo.